E Skibidi Toilet 76 parte 2 foi lançado oficialmente nessa madrugada. E nesse vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise, a gente vai fazer algumas teorias e também vamos dar uma boa olhada nesse episódio. Tem bastante diálogo e eu vou trazer a tradução pra vocês aqui. Como saiu há pouquíssimo tempo, então a gente não tem muita coisa ainda pra comentar. Mas antes de tudo isso, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos, ativa o sininho de notificações pra você não perder nada. Me acordei um pouco mais cedo aqui pra fazer esse vídeo agora e daqui a pouco eu tô soltando ele, então já se inscreve aí. De tudo isso, por favor, entra no meu grupo do Discord. Ontem saiu muito leak e como o vídeo sairia hoje, então muita gente acabou não vendo. No meu grupo do Discord sempre sai os spoilers em tempo real. No segundo link da descrição você entra e não perde nada, tudo certo? De tudo isso, pegue seu chá e bora pro vídeo, porque esse episódio tem algumas coisas interessantes que eu gostaria de comentar. A gente já vai chegar na nova personagem, porém, desde o começo desse episódio houve bastante diálogo por parte dos TV-Mans e já começa numa pedrada, porque um dos TV-Mans já solta falando: esqueçam, eles são inúteis, pare de se preocupar com esse lixo inútil. E um dos TV-Mans ainda repreende o Laje Cameraman, que é o POV desse episódio. Inclusive eu vou colocar a tradução pra vocês aí. Essa frase no final, como é folder, eu fiquei pensando numa tradução e acho que cheguei num caminho melhor pelo contexto, colocar como bucha de canhão. Mas totalmente bizarro, os TV-Mans sempre são revoltados assim com os Skibidis. Não à toa, há muito tempo, essa aliança informal, querendo ou não, entre os Skibidis e a Resistência, os TV-Mans ainda são os únicos que não estão convencidos de participar. Enfim, coisas mais importantes, porque o TV-Man ainda solta fala que existem amostras mais importantes quando ele está levando um dos astros para a base, provavelmente para fazer uma possível pesquisa, fazer uma análise e descobrir como é que derrota eles. O episódio segue e o pessoal da Resistência que ficou, outro Elite Laje Cameraman, como você preferir chamar, ele puxa um tablet e a gente descobre algo interessante. Os TV-Mans ainda estão nos ajudando de uma maneira importante, porque o Laje TV-Man ele tá fazendo uma grande operação para evacuar o máximo de gente possível da região da cidade, até porque tava ficando um lugar muito perigoso, já que os reforços do astro estão vindo, e ele deixa bem claro: venha antes que eles nos encontrem novamente. Então começa ali uma grande operação e o objetivo é sair o mais rápido possível da cidade. Não à toa, a missão desse episódio agora, não à toa diz também na descrição do próprio episódio, Camerasmans tentam sair da cidade, então começa agora uma fuga insana com também a ajuda dos Skibidis. O episódio ele toma um rumo a partir daí, então basicamente é os astros tentando derrotar o pessoal da Resistência, os Skibidis, de chegar bem no seu objetivo. Muita gente acaba se perdendo nesse caminho, ficando para trás. É triste demais, muito triste essa parte. Enfim, o cerco começa a ficar mais apertado e o Laje Cameraman quase consegue sair da cidade por muitíssimo pouco. Ele consegue atravessar a ponte, mas ele não consegue atravessar o portão, que seria o grande final. Então sobra ele e mais pouquíssimos soldados ali perto da região e eles começam a ser cercados pelos astros. E boa parte deles se entregam, já sabe que não tem outro caminho, mas apareceu uma personagem nova que o pessoal já está apelidando de Turquesa Astro, e simplesmente tem uma força absurda, ela tem uma força gigantesca e é praticamente inútil lutar contra ela nesse episódio. Ela também tem algumas habilidades muito interessantes, ela tem um escudo muito similar ao do Juggernaut Astro. Os astros em geral têm esse escudo, mas é muito parecido com o Juggernaut Astro, então o Skibidi que tenta ajudar a gente é muito prejudicado, sem contar que ela tem uma violência absurda. Esse episódio é um dos mais violentos que teve, simplesmente ela começa a tirar membro por membro do Laje Cameraman, que é totalmente bizarro, e ela tem uma força absurda, e depois que o Skibidi tenta ajudar a gente, tenta nos salvar, ela simplesmente larga o Laje Cameraman destruído no chão, e simplesmente olha pra ele e vai embora. Provavelmente os astros foram embora porque ou a Resistência está evacuando, ou seja, não tem mais sentido lutar naquele local, ou está chegando algum reforço muito
muito importante. Então vamos descobrir isso nos próximos episódios. É algo que eu gostaria de entender porque houve essa evacuação, teve um diálogo ali entre eles, então não sei. Será que eles vão atacar outro alvo? Será que eles estão saindo porque reforços estão chegando? Eu não sei, comentem aqui embaixo. Então, gente, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Como eu falei, não dá tempo de fazer uma análise mais detalhada, que rever diversas vezes. Mas agora eu pergunto pra vocês, comentem aqui um detalhe que não se pode deixar passar, tudo certo? Clicam nesses 3 vai passar aqui na tela, todos estão incríveis. Deus abençoe todo mundo que viu o vídeo até o final, valeu, até mais, tchau, falou, foi, errou. Que Deus abençoe vocês, Jesus ama todos nós. Os TV-Mans não são aliados da resistência? Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma mega teoria, também responder algumas dúvidas que o pessoal me fez em relação aos TV-Mans e também responder alguma coisa muito interessante sobre o que pode ter acontecido com o Titã Cameraman nesse meio tempo. E tem algo muito legal que o Boom fez com alguns episódios anteriores que eu vou comentar também pra vocês nesse vídeo, tudo certo? Então já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos, ativa o sininho de notificações pra você não perder nada. Também gostaria de agradecer todo mundo que entrou no Instagram, no primeiro link da descrição, me seguiu, viu meu rosto, mandou mensagem, tamo junto demais. De tudo isso, pegue seu chá porque tem bastante coisa pra gente discutir nesse vídeo. Tô tentando um formato de vídeo mais longo, então comenta aqui embaixo se você prefere esse formato de vídeo mais longo, com 8 minutos, 9 minutos e tudo mais, tudo certo? Então, bora pro vídeo. Bom, Esquiva Pistolete 76 foi bastante complicado em relação a teorias, teve bastante coisa que ficou entreaberto e foi também difícil da gente determinar de fato o que está acontecendo, principalmente porque é um momento muito delicado agora, que os Astros atualmente são a facção mais forte, mais poderosa de toda a série, isso é um fato, e óbvio que esse racha que está acontecendo na resistência entre os TV-Mans e os Cameramans, os Spearmans aparentemente estão mais neutros, eles não estão aparecendo tanto, eles de fato são uma espécie mais, querendo ou não, apagada em Esquiva Pistolete, eles não aparecem com tanta frequência, mas assim, essa treta entre os TV-Mans e os Cameramans, tudo isso está acontecendo devido a um plano ou um objetivo diferente que ambos os lados têm, e eu vou especificar isso e explorar isso daqui a pouco. Eu só preciso que você continue o raciocínio aqui até o final, porque é importante você entender. E tem uma cena secreta que poucas pessoas perceberam, simplesmente quando o Laje Cameraman puxa o tablet, ele tá dando like no vídeo, porque é muito importante, porque você me ajuda demais fazendo isso, tudo certo? Então deixa muito like. Então, bora seguir com o vídeo. Não é a primeira vez que a gente vê que os TV-Mans têm esse comportamento de geralmente não ir muito pro campo de batalha na linha de frente. Geralmente os TV-Mans sempre foram mais estrategistas, mais decisivos, apareciam em pouquíssimas batalhas a fim de resolver. Não à toa, teve outros episódios também que, por exemplo, naquele episódio que o Titã Spearman estava infectado ainda, alguns episódios antes dele ser recuperado pela resistência, quando estava tendo uma expedição da resistência para tentar localizar ele, e quando descobriram que ele estava exatamente em cima deles, os TV-Mans deram o teletransporte e foram embora, e o resto da resistência ali que ficou à mercê do Titã Spearman infectado, que naquela época era tipo super poderoso. Até hoje o Titã Spearman é um dos personagens mais poderosos que tem, então na época era muito complicado você lidar contra o Titã Spearman, principalmente ele estando infectado. Começou obviamente teorias para discutir se os TV-Mans estavam interessados no melhor para a aliança no geral, se eles estavam alinhados com as ideias da resistência, porque os TV-Mans apareceram, querendo ou não, muito tarde na série. Tudo bem que eles fizeram outras participações especiais, mas uma participação direta mesmo de um TV-Man que a gente conseguiu ver de fato o personagem em ação foi no episódio 39 de Esquiva Pistolete, bem tarde se a gente comparar com os Cameramans, que foram os primeiros a aparecer pelo lado da resistência. Então é algo que a gente, se parar pra pensar, os TV-Mans eles chegaram um pouco mais tarde. Os Spearmans e os Cameramans sempre estiveram ali desde os primeiros episódios que a gente conseguia ver algum tipo de combate, então óbvio que surge esses questionamentos. E os TV-Mans parece que eles têm outros objetivos com a chegada dos Astros. Por exemplo, a gente viu isso do próprio Titã TV-Man relutando em aceitar a ajuda do G-Man, sobre aquele argumento de depois de tudo que você fez, eu vou me unir a você, eu vou usar você, nem que seja pra me ajudar, eu não quero. Então os TV-Mans eles têm essa política
política de tipo, não estava do meu lado antes, não vai me ajudar agora. Não à toa, aquelas frases dos TV-Mans em relação de não se preocupe com esses lixos é bastante direta e clara que é para os Skibidi, porque tava todo mundo ali preocupado, querendo ou não, é uma parceria que tá sendo importantíssima agora e vai ser importantíssima para os próximos episódios. Então, os TV-Mans, eles têm uma mentalidade mais fechada em relação de parceria e aliança no geral. Não à toa, querendo ou não, ficaram irritados os cameramans porque os TV-Mans poderiam salvar o pessoal que estava ali antes da ponte, só que infelizmente são consequências do que aconteceu. Mas na minha opinião, os TV-Mans ainda são membros de fato da resistência, eles podem só ter uma visão de estratégia diferente dos demais e tá tendo esse conflito, essa divergência. Não à toa que na cabeça daquele TV-Man que faz o teletransporte para a base que os cameramans estão utilizando, na cabeça dele, ele tá conduzindo as operações e as missões da melhor maneira possível. Não à toa ele diz: vocês vão se arrepender depois. Fala também de uma curiosidade importante aí, que talvez não mude muita coisa, mas pelo que aconteceu no último episódio, é legal citar. O Boom recentemente fez uma mudança em vídeos anteriores, mais especificamente no episódio 73 completo, que foi postado há 2 meses atrás, a gente consegue ver que a capa foi alterada. Inclusive, eu estou botando aqui agora a capa atualizada para vocês verem aí todos os detalhes. Conseguimos ver o G-Man, o cameraman, conseguimos ver a câmera e o man. E se a gente comparar com a thumbnail anterior, inclusive estarei mostrando aqui pra vocês agora, vocês viram que tem uma diferença. O Boom, desde esse último episódio, ele tem feito algumas mudanças, ele está trabalhando mais em thumbnails. Antigamente era um frame do episódio ou uma imagem do episódio com algumas mudanças, seja na coloração, seja na saturação, mas parece que de fato agora o Boom ele vai começar a fazer thumbnails, começar a fazer capas para os vídeos. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês concordam? Vocês não concordam? Vocês acham que isso torna mais atrativa a série? Comenta aqui. Bom, falar do Titã Cameraman, que eu falei no começo do vídeo, e vou falar agora também. A gente ficou sabendo aí que provavelmente 99% de certeza ele está vivo também nas cenas extras do episódio 76. A gente conseguiu presenciar o diálogo acontecendo entre a Dorquesa e o Astro. Então aqui vai uma linha de raciocínio muito interessante, porque o Titã Cameraman estava numa condição totalmente debilitada. Não à toa ele tentou um golpe surpresa, não para derrotar os Astros naquele episódio de fato que ele desapareceu, mas sim uma tentativa de evasão, ou seja, um efeito de distração para ele bater e sair correndo. Então eu acredito que não tem como o Titã Cameraman ter vencido um esquadrão sozinho. Isso eu acredito que seja impossível e não seria muito interessante nas condições que o Titã Cameraman se encontrava, até porque até em condições melhores, ou seja, com mais energia, com menos ferimentos, com menos problemas, o Titã Cameraman já tinha dificuldades em enfrentar o Astro, como todos os outros titãs também tinham, até porque é obviamente a raça mais poderosa que tem hoje na série. Então acredito eu que o Titã Cameraman teve sim ajuda, mas eu gostaria de perguntar para vocês para complementar essa teoria. Ele teve ajuda dos cameramen? Será que apareceu alguma operação ali para auxiliar? Será que ele teve ajuda dos Skibidi, por exemplo? Até porque, como eu falei para vocês num vídeo anterior, tipo, onde eles estavam, do acampamento de onde eles estavam para onde os Skibidi estavam, era relativamente perto, então seria possível essa ajuda acontecer? Ou será que ele também deu mais um golpe de distração e se acabou cortando a comunicação ali do pessoal dos Astros e ele tá escondido? Ou será que ele foi resgatado pelo agente secreto? Pode ter acontecido isso. A gente viu que o agente secreto, com aquela energia verde, ele consegue causar interferência, seja nas transmissões, seja nas gravações, então pode ser que isso tenha acontecido. E a gente também viu nesse episódio o agente secreto interferindo em prol da resistência. Tudo certo? Perfeito? Então, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Deus abençoe vocês de coração. Clicam nesses 3 para passar na tela, todos estão incríveis. Deus abençoe todo mundo que viu esse vídeo até o final. Valeu, falou e fui. Até mais, tchau. Que Deus abençoe vocês. Jesus ama todos nós. O agente secreto ajudou a resistência nesse último episódio? E será que os TV-Mans finalmente vão ser considerados traidores pela comunidade? Nesse vídeo eu vou responder todas essas dúvidas de vocês. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos, ativa o sininho de notificações para você não perder nada. Também me segue lá no Instagram, no primeiro link da descrição. Vamos tentar fazer tudo isso muito rápido, esse é o desafio de hoje. Bom, de tudo isso algumas pessoas fizeram bastante perguntas, me falaram sobre agente secreto,
secreto, me falaram sobre TV-Mans e nesse vídeo eu vou responder tudo isso pra vocês. De tudo isso, pegue seu chá e bora pro vídeo porque tem muita coisa pra gente conversar hoje. Bom, primeiro vamos já direto na lata. Aqui direto na lata vamos falar sobre os TV-Mans. Vi muita gente reclamando dos TV-Mans, falando da atuação deles nesse último episódio, o episódio 76 parte 2. E bom, a grosso modo, eu não acho que os TV-Mans estejam tão errados assim. Calma que eu vou explicar. Basicamente a gente está ainda num conflito, ainda assim é uma batalha de 3 vias, não tem nenhuma parceria firmada formalmente falando. Então os TV-Mans ainda estão tratando os Skibidi como rivais. No momento existe uma paz temporária porque existe um inimigo maior, que são os Astros. Mas acredito que os TV-Mans estão no caminho certo, entre aspas, porque o que não pode também é os TV-Mans começarem a tratar mal os Speakmans e os Cameramans que estão ali se ajudando com os Skibidi. Eu sei que eu entendo que os TV-Mans têm todo o direito de não querer participar. Tudo bem, isso é algo totalmente compreensível, mas eles não podem deixar de dar a mão para os Cameramans e para os Speakmans só porque eles estão se unindo com os Skibidi nesse momento. Então, aquela parte que os TV-Mans tratam mal o pessoal da resistência no local, chamam o pobre cameraman de bucha de canhão porque ele estava chegando perto do Skibidi, então eu acho desnecessário. Mas entendo sim a parte dos TV-Mans, não acho que isso seja considerado traição, não acho que vão virar traidores no futuro, e acredito que os TV-Mans estão muito empenhados em estudar os Astros, em estudar os Skibidi. Isso pode ser muito importante no futuro para a gente conseguir derrotar essas ameaças. Então, no momento, os TV-Mans são os únicos, pelo que a gente está vendo, que estão empenhados em entender como funcionam os Astros. E isso, obviamente, no futuro vai ser fundamental. Bom, agora comentando um pouco aí sobre o agente secreto. Tem um frame nesse episódio que é bastante importante e vi muita gente comentando, que é em relação quando a cadeira atinge um dos Astros que iria atingir em cheio o pobre cameraman. E daí vi muita gente falando que, nossa, o agente secreto apareceu, o agente secreto interviu e tudo mais, a cadeira salvadora. Enfim, como eu falei pra vocês em relação da cadeira, a gente não pode criar muito oba-oba em torno da cadeira. Tudo bem que ela começou como um meme, começou só aparecendo de fundo, aparecendo ali, sendo empurrada por explosões, agora ela salva o Laje Cameraman num episódio. Mas assim, cara, vamos ser sinceros que essa ação em si não mudou nada o rumo da série, porque o Laje Cameraman, enfim, acabou sendo derrotado de qualquer jeito. Então, como eu falei em vídeos anteriores aqui no canal, que a cadeira ela poderia aparecer com algum significado, ela poderia ter algum tipo de ação, ser utilizada pelo Boom pra aparecer em alguma cena, por exemplo, e essa cena foi o exemplo perfeito do que eu falei em alguns vídeos atrás. Inclusive, eu comentei sobre, o Boom ele pode dar significado pra cadeira, porque ele sempre busca dar significado pra várias e várias coisas que surgem na série, mas na minha opinião, isso não muda nada, na minha opinião, sobre a cadeira. Ela vai continuar tendo esse papel secundário de sempre, não vai mudar nada, não vai influenciar nada e vai seguir assim pro resto da série. E bom, pra finalizar, vamos falar um pouco sobre os Astros. Aí a gente nesse episódio viu uma violência absurda dos Astros, o que é característica desses personagens em si. São personagens muito violentos. Tudo bem que a Duquesa Astro trouxe uma violência descomunal pra esse episódio, foi brutal o que aconteceu nesse episódio, mas em relação aos Astros, eu não espero mais tantos grandes avanços, até porque como os Astros estão subindo tanto de Firepower nos últimos episódios, sempre tá aparecendo um personagem que é muito super poderoso, eu acho que o Boom vai dar uma segurada agora na escalada de força, porque se ele deixar os personagens Astros muito forte, futuramente vai ser muito difícil num roteiro ele conseguir criar um ambiente controlado, obviamente, para ficar um roteiro razoável e ok, que ele consiga equilibrar esse poder. Então acho que no momento vai ter sim esse equilíbrio de forças, os Astros não vão ter mais tanto avanço, tanto upgrades, principalmente por causa do ego alto que os Astros têm, já estão se achando os melhores, os mais poderosos. Então acredito que nos próximos episódios e no momento a gente não vai ter grandes avanços ou grandes upgrades nos Astros. Bom, e o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Clica um desses 3 e aparece na tela. Todos estão incríveis. Deus abençoe todo mundo que viu esse vídeo até o final. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau. Que Deus abençoe vocês. Jesus ama todos nós. Falou! O Titã Cameraman está vivo em Skibidi 76. Será que os TV-Mans e os Cameramans não serão mais parceiros? E o que vai acontecer com a resistência nos próximos episódios? Tudo isso nesse vídeo a gente vai desvendar agora. Só que antes de tudo isso, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos, ativa o sininho de notificações para você não
perder nada. Tem vídeo aqui no canal todos os dias. Também gostaria de agradecer todo mundo que me seguiu lá no Instagram, no primeiro link da descrição. Lá você vê meu rosto, troca uma ideia comigo, é sensacional. De tudo isso, pegue suas coisas porque tem muita teoria pra gente descobrir hoje. Deixa muito like nesse vídeo e clica no botão de hypar demais. Você ajuda muito e é uma funcionalidade secreta aqui da plataforma. Então, bora pro vídeo porque tem umas teorias muito interessantes hoje. Bem, saiu o episódio 76 completo e foi bastante rápido, até demorou um dia pra seguir esse episódio completo e tem algumas novidades interessantes. Eu gostaria de recapitular algumas coisas, principalmente em torno da cadeira, que eu vi muitas pessoas falando e como eu disse pra vocês em vídeos anteriores. É bem difícil a gente determinar se a cadeira foi uma intervenção direta do Boom. É bem provável por causa da energia verde que teve, inclusive foi uma participação direta provável que do agente secreto, só que eu gostaria de dizer pra vocês que vamos ter um pouco mais de pé do chão com a cadeira, porque o Boom ele consegue dar contexto pra tudo que ele quer que apareça na série. Isso é um dos grandes potenciais do Boom em si, que é questão de dar contexto para os objetos que ele coloca na série. Então, eu vi muita gente falando que a cadeira seria uma nova raça em Skipstolete, então eu peço um pouco mais de paciência. É bem improvável que isso aconteça, mas eu gostaria de só adicionar esse comentário. É bem provável que o Boom tenha colocado a cadeira nesse episódio, uma participação mais direta, que a cadeira já vem aparecendo há bastante tempo na série, então eu acredito que foi mais um jeito de contextualizar como seria a participação da cadeira de fato nesse episódio, já que a nova temporada começou e a cadeira não parou de aparecer em nenhum momento. Sobre as cenas secretas, eu gostaria também de deixar um comentário genial aqui. Vamos primeiro falar sobre o nosso queridíssimo Titã Cameraman, que está vivo, tudo aparenta, porque nessa cena secreta, após o Astros conseguir contato com a Duquesa, a gente consegue ver um diálogo muito interessante que tem alguma coisa atrapalhando a nossa comunicação e diz que o esquadrão de Astros que estava perseguindo o Titã Cameraman, até porque era o único que estava sob perseguição, pelo que a gente sabe, acabou perdendo contato, ou seja, ninguém estava respondendo do lado de lá, e daí ele diz algo muito estranho, que é, você quer mesmo acompanhar algo nesse sentido? E ela diz que não vai perder isso por nada. Então a gente chega em duas conclusões aqui. O Titã Cameraman conseguiu de alguma forma se esconder e atrapalhou a comunicação de alguma forma, seja usando algum tipo de poder, ou o mais provável, que eu acredito que seja isso, o Titã Cameraman conseguiu, seja sozinho ou com o apoio de alguém da Resistência, ficar vivo e derrotar o esquadrão dos Astros que estava perseguindo ele. Pode ter, quem sabe, até uma ajuda do G-Man, até porque a localização era bem parecida, seja do acampamento da Resistência lá no episódio 74, se eu não me engano, até onde o G-Man estava. Então quem sabe aí, agora que tá tendo essa parceria informal entre os Skibidi e a Resistência, não tenha tido um apoio do G-Man ou de membros dos Skibidi para ajudar o Titã Cameraman, que de fato estava com uma condição de combate muito ruim. Vai ser até surpreendente se o Titã Cameraman ter conseguido se salvar e ter derrotado os Astros que estavam perseguindo ele sozinho, porque ele estava sem condições nenhuma de lutar. Não à toa, o plano inicial da Resistência era ele e o Titã Spearman voltar para a base, enquanto o Titã TV-Man seguia lutando. Agora tá todo mundo recuado para a base e a gente não sabe o que vai acontecer, mas seria algo surpreendente e até um feito nobre e muito estranho, porque a gente não sabia de fato o que aconteceu com ele, a gente ainda não sabe ainda, mas temos uma confirmação pelo menos, ele segue vivo. Isso é algo que a gente tem certeza, até porque os Astros que estavam perseguindo não tem mais comunicação nenhuma com o alto comando dos Astros, e eles recuaram. Os Astros só largaram o Laje Cameraman porque eles estão indo investigar o que aconteceu com o esquadrão que perseguiu o Titã Cameraman. Então o Laje Cameraman seria totalmente destroçado, mesmo ele acabando sendo morto. Ele teria um fim ainda mais drástico, mais doloroso, mas só foi largado porque o esquadrão que perseguia o Titã Cameraman acabou perdendo totalmente a comunicação. Sobre os TV-Mans agora, sobre eles serem traidores e tudo mais. Enfim, a gente tem algo delicado aqui. Eu falei pra vocês em vídeos anteriores sobre os TV-Mans estão errados? Sim e não. Eu acredito que foi uma grosseria desnecessária eles terem tratado a Resistência lá no começo do episódio daquele jeito. Vi muita gente falando, não, Rogério, ele tava falando essas coisas terríveis para a Resistência. E eu vi também muitos youtubers fazendo teorias em relação a isso. E não, pessoal, pelo amor de Deus. A gente consegue ver que essas sentenças são ditas quando os TV-Mans começam a ver os destroços dos Skibidi que estavam ali em combate. Então essa referência de, não se preocupe com esses inúteis, era em relação aos Skibidi. E como eu falei pra vocês
também em vídeos anteriores, a gente viu como o Titã TV-Man tem uma raiva gigantesca do G-Man e dos Skibberts em geral. Então, associar as frases que o TV-Man estava falando ali no começo do episódio sobre eles são inúteis, não se preocupem com eles, era em relação aos Skibberts. Não é à toa que os TV-Man estão tratando essa parceria, que está sendo um acordo involuntário, obviamente, é um tratado de acordo porque eles estão se unindo para derrotar um mal maior, que é os Astros. Então, a gente vê que essa relação não é uma relação desgastada com a resistência, de uma forma de tipo, não, os Cameramans e os Spearmans são inúteis, mas sim eles estão tratando mal os Skibberts. Pelos TV-Mans não teria parceria nenhuma. Não à toa, a gente vê um pouco mais nas cenas secretas que esse tratamento com os Skibberts está sendo uma maneira de tipo, não, eles são apenas materiais de estudos, eles são apenas uma fonte importante para a gente estudar. E se a gente avançar um pouco também na série, eu concordo que houve sim uma grosseria por parte dos TV-Mans, quando ele fala também com o Laje Cameraman, chamando ele de bucha de canhão, só porque ele estava na linha de frente da batalha, e a gente sabe que os TV-Mans de fato não aparecem tanto para lutar. Se a gente vê nessa cena secreta, que ele pede para os Cameramans estudar alguns materiais, porque a gente sabe que os TV-Mans estão estudando os astros por conta própria, mas a gente vê nas cenas secretas que o TV-Man, ele leva esse material para os Cameramans estudarem, e óbvio, tem um tratamento ali revoltante por parte dos Cameramans. Eles estão revoltados porque o TV-Man preferiu trazer, obviamente, o material de estudos do que teletransportar o pessoal da resistência. Não à toa que tava tendo sim um apoio, uma operação para evacuar o pessoal ali do campo de batalha, só que óbvio que a operação era ridiculamente pequena, a gente só tinha um Laje Cameraman fazendo o transporte dos soldados, enquanto o resto dos TV-Mans optaram apenas por levar o material de estudo. E nessa cena secreta a gente vê uma revolta clara ali, com certeza, sem dúvidas nenhuma. O pessoal dos Cameramans está revoltado, perderam muitos soldados nesse episódio, foram diversos soldados derrotados, então foi um prejuízo gigantesco para os Cameramans. E agora fica a pergunta, o TV-Man solta no final a seguinte frase: vocês vão se arrepender por causa disso. Ele tá fazendo uma referência, agora fica uma pergunta para vocês, se é uma referência para os Cameramans do tipo, a gente não vai mais trabalhar com vocês, a gente não vai fazer mais uma parceria com vocês, não tem mais um acordo entre a gente, ou será que ele tá falando isso de vocês vão se arrepender de fazer uma parceria com os Skibberts, ou vocês vão se arrepender de não estar me levando a sério? Porque a gente tá vendo que os TV-Mans estão querendo atacar e coordenar essa batalha de um jeito diferente dos Cameramans. Desde o começo das últimas temporadas, nós observamos que o Titã TV-Man e os TV-Mans em geral estão numa perseguição e numa luta sedenta para acabar com o G-Man de uma vez só. Eles estão malucos, loucos, querendo derrotar o G-Man de qualquer jeito. Então a gente não sabe ao certo se eles estão buscando ali derrotar os Skibberts de qualquer maneira, e essa frase de vocês vão se arrepender por causa disso em relação a isso, ou eles estão falando isso porque os Cameramans por enquanto não estão seguindo a estratégia dos TV-Mans. E daí é uma pergunta que eu faço pra vocês: o que vocês acham que essas frases que o TV-Man falou têm significado? Então, gente, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Deus abençoe vocês de coração. Clica em um desses 3 abas aqui na tela, todos estão incríveis. Deus abençoe todo mundo que viu esse vídeo até o final. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau. Que Deus abençoe vocês. Jesus ama todos nós. Falou! O filme de Skibberts vai atrapalhar o desenvolvimento do novo episódio? O Boom já começou a fazer o episódio 77, você ainda não percebeu, e nesse vídeo a gente vai comentar também quando lança o próximo episódio da série, até porque vai ser um episódio muito decisivo, e inclusive vamos falar sobre algumas teorias importantes. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos, ativa o sininho de notificações para você não perder nada, e vou desafiar você a clicar no botão de gostei, clica no joinha, porque vai aparecer para algumas pessoas a função hypar demais, e essa função ajuda muito o canal, inclusive é uma funcionalidade para apenas alguns usuários aqui do YouTube. Se aparecer para você, comenta aqui embaixo, porque eu sempre tô escolhendo um comentário para fixar daquelas pessoas que hypam o vídeo, tudo certo? Também gostaria de agradecer, e é fundamental também, todo mundo que me seguiu lá no Instagram, no primeiro link da descrição. Me segue lá agora, lá você vê meu rosto. Quando eu faço uma postagem, eu sempre tô respondendo os comentários, quando eu faço algum stories, então é importante você me seguir. Dito tudo isso, vamos pro vídeo, porque tem muita coisa pra gente conversar hoje, principalmente quando sai o próximo episódio, que eu sei que vocês estão ansiosos, então a gente vai fazer aquele cálculo de sempre. Pegue seu chá e bora pro vídeo, porque tem muita coisa pra gente conversar. Bom, meus queridos amigos, a gente vamos nessa aqui discutir sobre o próximo episódio. Eu sei que vocês estão ansiosos para saber mais sobre isso, e eu vou discutir com vocês o seguinte: a gente
sabe que hoje, mais ou menos, desde que saiu o episódio 76, parte 2, que consequentemente foi o episódio completo, foi o final ali, e a gente viu que demorou, hoje completa 7 dias, mais ou menos, e a gente ainda tá nessa média, né, de 10 a 11 dias, de 9 a 10 dias pra sair o próximo episódio. E eu vou comentar com vocês algumas coisas interessantes, principalmente sobre alguns detalhes sobre o próximo episódio. É bem provável sim que se mantenha nessa média de 10 dias, 11 dias, 9 dias para sair o episódio 77, porque a gente sabe que o episódio vai ser dividido em 3 partes, de tão grande que ele é. Então ele vai ser dividido em parte 1, parte 2 e parte 3. E é provável que ele seja desenvolvido em 10 dias também. Então a gente vai ter aí as outras 2 partes, provavelmente em agosto. Só que se a gente começar a contar a partir do dia de que saiu a parte 2 do episódio 76, a gente pode ter a parte 1 do episódio 77 publicada entre o sábado, que é dia 27, e o dia 29, que é na segunda-feira. Claro que a gente sempre trabalha com uma margem de erro, então não se surpreendam se sair no dia 30 ou 31 de julho, que também ali estaria dentro da margem de erro e da nossa programação normal. Algumas pessoas também me perguntaram se isso acabaria atrapalhando o filme de Skip Juliet, se também teria consequências no desenvolvimento do episódio, se a gente teria mais problemas para desenvolver. Eu acredito seriamente que não. Como eu falei em alguns vídeos atrás também, eu vi muitas pessoas falando sobre o filme e tudo mais, perguntando sobre data, como que vai ser, e a gente ainda não tem um roteiro esclarecido, pessoal. É bom a gente ter esse detalhe em mente. O Boom, ele apenas fez uma decisão, que tá conversando com o Michael Bay, e que isso aí seria decidido em breve. A gente teria ali algumas decisões sendo tomadas. Então eu creio seriamente que, por enquanto, a gente não vai ter nenhum problema. O filme não vai atrapalhar o desenvolvimento da série e também não vai atrapalhar o desenvolvimento do filme. Vi algumas pessoas falando que não, mas daí se o Boom ele ficar produzindo os episódios, vai atrapalhar o filme de sair do papel. E outras pessoas também perguntaram assim, pô, Rogério, mas isso vai acabar atrapalhando o desenvolvimento do filme. E não, isso não vai acontecer, certo? Se vocês quiserem saber mais sobre o filme de Skip Juliet também, no terceiro link da descrição, eu estarei deixando um vídeo explicando 100% os detalhes, tudo, certo? Vou estar deixando em detalhes tudo que vai ter no filme, quando está o estágio de desenvolvimento, a forma que isso pode ser desenvolvida, quando a gente pode ter um lançamento. Eu explico todas as dúvidas lá, eu dou todas as respostas nesse vídeo, então é importante vocês assistirem. Mas também concluído um pouco e falando sobre teorias do que pode aparecer no próximo episódio. No episódio 77, o Boom já confirmou que a gente pode ter a aparição de algum dos titãs. A gente agora fica se perguntando se vai ser aonde o Titan TV-Man levou o Titã Spearman naquele teletransporte. Pode ser também revelando como o Titã Cameraman sobreviveu. Sim, aparentemente o Titã Cameraman está vivo e tá tudo bem com ele. Agora fica a pergunta como ele sobreviveu? Porque todo o esquadrão que estava perseguindo ele acabou sendo eliminado, não teve mais contato nenhum com os astros, a comunicação foi cortada. Então a pergunta que fica como será que o Titã Cameraman conseguiu se salvar? Será que foi com a ajuda dos Skibits? Será que a Resistência montou uma mega operação em torno dele para resgatar ele? Inclusive, eu estarei ouvindo a teoria de vocês aqui nos comentários. É importante que vocês comentem qual é a opinião de vocês sobre esse tema, tudo certo? Fala aqui nos comentários. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Deus abençoe todo mundo. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau. Que Deus abençoe vocês. Jesus ama todos nós. Clicam nesses 3 na tela. Todos estão incríveis. Valeu!